texto está lá no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões intitulada Pela Fé. Essa série está baseada no capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus. No capítulo 11 encontramos diversas histórias de vitória, de coragem, de superação, e tudo isso aconteceu pela fé. Depois de fazer considerações sobre a fé de muita gente, o autor anônimo, porém inspirado, da epístola aos Hebreus, escreveu nos versos 33 e 34 o seguinte: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Eu vejo nesses versos uma clara referência aos fatos registrados no livro de Daniel, motivo pelo qual estamos conversando sobre partes desse precioso e curioso livro do Antigo Testamento. Dessa forma, vamos proceder à leitura do texto anunciado, capítulo 3 do livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Esses caldeus foram salvos por intermédio dos judeus no capítulo 2 e agora já estão entregando eles, já estão os traindo. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse:
é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os meninos saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Estamos no século VI a.C. Como castigo por seus muitos pecados, especialmente a idolatria, os judeus estão cativos na distante Babilônia. Mas em meio àquela nação apóstata e infiel, há um remanescente. Há um remanescente fiel, composto por 4 jovens hebreus, que agora, lá na Babilônia, assistem diante do rei. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, Daniel, encontra-se ausente. Por quê? Nós não sabemos. O que importa é que o capítulo 3 do livro do profeta Daniel revela o cuidado, bem como a proteção de Deus em relação àqueles que confiam nele.
em relação àqueles que creem. Considerando o texto, considerando o que foi dito até aqui, eu queria destacar 3 princípios, 3 lições que a gente pode aprender a partir dessa passagem. Sendo a primeira a seguinte: o mundo pressiona o crente para colocar Deus em segundo plano. O mundo pressiona o crente para negar a Deus. O mundo pressiona o crente para colocar a espiritualidade em segundo lugar. A ideia de uma enorme estátua de ouro nos faz recordar do capítulo imediatamente anterior. Na semana passada conversamos sobre o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Nós vimos que Nabucodonosor teve um sonho, e naquele sonho a estátua tinha a cabeça de ouro, representando Nabucodonosor, enquanto o resto era feito de outros materiais. Naquele sonho, a estátua desabou, ela se despedaçou, ela se fragmentou. A estátua de Nabucodonosor, feita inteiramente de ouro, representa um verdadeiro esforço para se contrariar o sonho registrado no capítulo 2. Nabucodonosor teve um sonho, recebeu a revelação do sonho e não gostou nada daquilo. Em vez de se humilhar, em vez de se quebrantar, Nabucodonosor se exaltou e quis exigir das pessoas, quis exigir dos babilônios, de todos aqueles que lá residiam, verdadeira veneração, verdadeira adoração. Nabucodonosor foi, na verdade, embriagado pelo desejo de poder. Algumas pessoas são embriagadas pelo desejo de exercer influência, pelo desejo de ter reputação, pelo desejo de ter influência. Essas coisas cegaram, esses desejos cegaram Nabucodonosor. Ele não se contentou em ser o maior rei da terra, agora quer ser adorado como um Deus. Meus irmãos, a localização da estátua erguida por Nabucodonosor é significativa. De acordo com o verso 1, encontramos a informação de que Nabucodonosor a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Ou seja, essa estátua de ouro, erguida por Nabucodonosor, encontrava-se na mesma localização da Torre de Babel, de acordo com o registro de Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel também foi erguida na planície da Babilônia. Bem, a Torre de Babel foi erguida com um duplo propósito. Em primeiro lugar, foi uma tentativa de seus construtores tornarem célebres os seus nomes. Em segundo lugar, a Torre de Babel pretendia impedir que o povo fosse espalhado pela terra. A estátua de Nabucodonosor também tinha um duplo propósito, a saber, ela foi projetada para estabelecer um testemunho final da glória do rei da Babilônia, e ela também pretendia dar um foco unificador para o seu reino. Quando a estátua ficou pronta, uma cerimônia foi realizada a fim de consagrar, a fim de inaugurar o uso religioso daquela imagem. E essa cerimônia contou com a participação, verso 3, dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores, dos juízes, dos tesoureiros, dos magistrados, dos conselheiros e de todos os oficiais das províncias. Reunidos, aqueles oficiais representavam, de acordo com o verso 4, povos, nações e homens de todas as línguas. Veja aí o tema da Torre de Babel novamente. Essa linguagem enfatiza o tema de que aquilo foi um verdadeiro ato de culto e aquilo pretendia reverter as consequências trágicas da Torre de Babel, unificando todo mundo sob o mesmo culto.
unificando todo mundo num ato de submissão a uma suposta entidade. Por um momento, todo o mundo da época representado ali estava se prostrando diante de um poder. A maldição de Babel parecia ter sido revertida com sucesso. O tempo passou, mas o mundo não mudou, porque a pressão para que a gente adore outros deuses, outras entidades, outras divindades, prossegue. O mundo continua pressionando os crentes para colocarem Deus em um segundo plano. O mundo continua pressionando os crentes para que neguem o Senhor. A cultura tenta de toda forma pressionar os crentes para que considerem tudo mais importante que religião. Dinheiro, muito mais importante que Deus. Família, muito mais importante que Deus. Trabalho, realização, muito mais importante que Deus. Formação acadêmica, muito mais importante que Deus. O mundo pressiona o crente a negar o Senhor. O mundo pressiona os crentes a colocarem Deus em segundo plano. O mundo pressiona você nesse sentido. A pergunta a ser feita é a seguinte: você está cedendo a essa pressão? Você está cedendo a essa pressão? Você está colocando a espiritualidade em segundo plano na sua vida? Nas suas finanças? Na sua agenda? Na maneira como você reage às circunstâncias da sua vida? Você está cedendo às pressões do mundo? Você está fazendo essa concessão? Em segundo lugar, o segundo princípio que a gente aprende: nosso dever é fazer o que é certo. O nosso dever é fazer o que é certo. Nós aprendemos essa preciosa lição com o texto que acabamos de ler. De acordo com o texto, as pessoas deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou, toda vez que ouvissem alguns sons. Veja lá verso 7. O som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Você reparou que o autor é bastante detalhista, e esses detalhes apontam justamente para essa ênfase que o autor quer dar no caráter solene, no caráter nacional que esse evento teve. De fato, isso aconteceu. E o Estado, o poder estava exigindo toda essa reverência, toda essa solenidade, todo esse culto. Acontece, gente, que 99 não é 100. Acontece que a maioria não vence o tempo todo. Alguns homens fiéis, 3 jovens hebreus, constituíam, no capítulo 3, o remanescente fiel do Senhor na Babilônia. Esses meninos resistiram. A multidão se prostrou e aqueles 3 meninos prosseguiram em pé. É muita coragem. É muita coragem. Imagine só você, toda a multidão se prostrando e você prosseguindo em pé. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da estátua do rei. Aqueles jovens hebreus não cederam à pressão do mundo. Mas veja o que aconteceu. Verso 8. Homens caldeus rapidamente levaram esse fato ao conhecimento do rei. A ironia é que esses caldeus, uma casta sacerdotal e de sabedoria na Babilônia, esses caldeus tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel e seus amigos no capítulo 2. Mas agora, no capítulo 3, eles rapidamente estão entregando os jovens hebreus. Nós encontramos os caldeus aqui denunciando aqueles jovens hebreus. E eles fizeram isso não é porque eram zelosos em relação aos assuntos da Babilônia, é porque queriam prejudicar os meninos judeus. Meus irmãos, pessoas ingratas têm a memória curta.
Infelizmente, a ingratidão é uma atitude que fere as pessoas, é uma atitude que desonra a Deus. Não seja ingrato, não seja como os caldeus, não fique procurando o melhor momento para sabotar alguém. Essa atitude, esse comportamento é incompatível com os valores da palavra de Deus. Os jovens hebreus foram conduzidos à presença do rei a fim de prestarem esclarecimentos. Em nenhum momento eles negam o que fizeram. Em nenhum momento eles pedem desculpas, em nenhum momento eles titubeiam no que diz respeito às suas convicções. É como se aqueles meninos tivessem dito ao próprio rei o seguinte: olha, as denúncias dos caldeus são verdadeiras. Nós não vamos nos desculpar, não temos defesa para apresentar, nós confirmamos os fatos. É perfeitamente verdadeiro que nós não nos prostramos diante da estátua. Se o rei quer nos lançar na fornalha ardente, como diz o decreto, que assim seja. O nosso Deus pode nos livrar, mas pode ser que Ele não deseje fazer isso. Está tudo bem. O fato é que nós não vamos fazer o que é errado só porque o Senhor ordenou. Nós não vamos fazer o que é errado porque o Senhor ordenou. Nós não vamos cometer o pecado que o Senhor, Nabucodonosor, está ordenando. Meus irmãos, pessoas ao nosso redor nos pressionam para que nos unamos a elas em seus pecados. As pessoas insistem repetidamente: todos fazem, por que não você? Você é bobo. Está todo mundo fazendo isso, se liga. Você vai perder, você vai ficar de fora. Vai, prova, só dessa vez, vai, faz isso, está todo mundo fazendo. Jovens cristãos são estimulados a se embriagarem com seus amigos, a não prosseguirem virgens até o casamento. Essa é a pressão do mundo. A profanação do dia do Senhor, o desperdício de dinheiro, o mau uso do tempo, a aquisição desonesta de riquezas e muitos outros ilícitos vêm sendo exaltados como virtudes. Faz isso também. Está todo mundo fazendo, não fica de fora. Essa é a pressão do mundo. Meus irmãos, o inconformismo, a despeito de necessário, tem um custo. E aqueles meninos estão prestes a pagar o preço do inconformismo deles, uma vez que o rei Nabucodonosor, enfurecido, ordenou que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente, sobremaneira aquecida. Na hipérbole do profeta, aquilo lá foi aquecido 7 vezes mais. Essa história nos ensina que o nosso dever é fazer o que é certo. Se Deus vai nos livrar ou não, isso daí é com Ele. As consequências são com o Senhor. A nossa responsabilidade é fazer o que é certo. O que compete a mim e a vocês é fazer o que é certo. Mas está todo mundo fazendo, faço certo. Mas e as consequências disso? E os desdobramentos? Faça o certo. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é fazer o que é certo. Cumpre-nos fazer aquilo que agrada a Deus. Gente, o mundo tem também as suas fornalhas de fogo ardente, à espera daqueles que não se conformam com a adoração de seus ídolos. É a fornalha de fogo ardente da ridicularização, é a fornalha de fogo ardente do desprezo. O mundo também tem as suas fornalhas para queimar aqueles que não se conformam. O texto prossegue, e o texto informa-nos que aqueles jovens hebreus foram lançados na fornalha de fogo. Os jovens hebreus vão receber o livramento de Deus, sim, no fogo e não do fogo. É importante compreendermos isso, é importante assimilarmos isso. Deus livrou aqueles homens, Deus livrou aqueles jovens no fogo e não do fogo. Eles foram lançados lá, ou seja, o problema chegou.
Nós gostaríamos de ser livrados dos problemas. A gente não deseja que o problema nos alcance. Nós não desejamos que a crise chegue lá em casa. Nós gostaríamos de ser livres, libertos dos problemas, mas não é dessa forma que Deus trabalha. Deus nos livra nos problemas. Vamos ver isso no texto. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus deixou acontecer. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus poderia ter encharcado tudo aquilo lá, feito fogo não pegar. Deus poderia fazer, mas não fez. Deus não impediu a divulgação do decreto que exigia o culto a Nabucodonosor. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados pelos caldeus. Deus não os livrou da fúria do rei. Deus não os livrou do fogo na fornalha. Deus não os impediu de serem atados e lançados lá. Contudo, Deus os livrou na fornalha. Deus os livrou no fogo, isto é, Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra sim nos problemas. A crise chega para todos, mas a promessa de Deus é que Ele vai estar com você no meio disso tudo. Então, se você está passando por um momento difícil, você que está passando por uma crise, apegue-se a essa verdade preciosa da Escritura. O Senhor está com você no meio da fornalha, no meio da fornalha. É o que a gente vai ver. Eu fico imaginando Nabucodonosor olhando para aquela fornalha. E aí ele pergunta, depois de dar uma olhada, gente, nós lançamos quantos ali? E os auxiliares responderam, 3. E o rei pergunta mais uma vez, mas em que condições eles foram lançados? E a resposta de seus assistentes foi a seguinte, atados. Nabucodonosor está olhando lá dentro e não parece bem isso. E ele fala novamente, olha, acontece que eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo 4 pessoas ali e parece que eles estão passeando no meio do fogo. Não estão presos, eles estão soltos. E vejo um semelhante a um filho dos deuses. Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento. O fogo libertou os jovens das amarras e Deus libertou aqueles meninos do fogo. Também é importante notarmos que Nabucodonosor descreveu a 4ª pessoa que ele viu dentro do fogo nos termos permitidos pela sua própria capacidade religiosa, descrevendo aquele ser como filho dos deuses. Deus não apenas livrou os seus servos do fogo, Deus passou pelo fogo com eles. Essa é a maneira de Deus agir, gente. Ele não abençoa de longe, Ele chega perto da gente para nos socorrer. Ele não livrou aqueles meninos do fogo de longe, não, Deus foi passar por aquela experiência juntamente com eles. E essa presença toma uma dimensão mais rica no Novo Testamento, quando Deus vem habitar fisicamente conosco por meio de Jesus Cristo. A fé cristã sustenta que Jesus fez-se carne, se encarnou para viver e morrer por nós. Essa é a didática divina. Ele não ajuda de longe, Deus desce para socorrer, Deus se aproxima para salvar e para libertar. A fé cristã gira em torno da afirmação de que Deus se encarnou, assumindo forma física em Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E o Verbo, escreveu João, se fez carne. João capítulo 1, verso 14. Deus tomou sobre si a totalidade da situação humana, toda revolta, rebelião, miséria, emoções e angústias que fazem parte da experiência do homem, tal como o conhecemos, foram aceitas, experimentadas e sentidas por Jesus Cristo. Entretanto, Jesus, o Deus que se aproximou de nós para nos salvar, quando precisou passar pela fornalha dele, a experiência da cruz, fez isso completamente sozinho.
Jesus, que passou pelo fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando precisou enfrentar a sua experiência de fornalha ardente, quando enfrentou o Gólgota, quando foi pendurado no madeiro, estava completamente sozinho, experimentou até mesmo o abandono do próprio Pai por conta dos nossos pecados que ele reivindicou para si, quando o fogo da ira de Deus o queimou por conta dos meus pecados, Jesus estava completamente só. Jesus pagou o preço do meu e do seu inferno naquelas 6 horas na cruz, para que nós pudéssemos passar pelo fogo ameaçador sem sermos queimados. Jesus sofreu em nosso lugar. Caminhando para a conclusão dessa reflexão, se aqueles 3 jovens tivessem obedecido Nabucodonosor, jamais teriam tido o privilégio de andar no meio do fogo, na companhia do próprio Deus. Se eles tivessem desobedecido o Senhor, estariam atados para sempre, não com cordas, mas com ressentimento, mas com arrependimento, mas com um profundo sentimento de fracasso. Em vez disso, Ananias, Azarias e Misael tiveram o privilégio de andar com a segunda pessoa da Trindade, 6 séculos antes de sua bendita, gloriosa e misteriosa encarnação. Ao rejeitarem o pecado, aqueles jovens hebreus ganharam. Olha só que curioso. Parece que esse é o caminho do Senhor, é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. O mundo dizia para eles: vocês vão perder a própria vida, insistindo na adoração desse Deus. Entretanto, ao permanecerem fiéis, eles não perderam nada, eles ganharam tudo. O meu estímulo para você, meu irmão e minha irmã, é para que você seja fiel. Não negocie o que é inegociável, não ceda à pressão do mundo, não coloque o Senhor em segundo plano, não negue o Senhor, não ceda a essa pressão, priorize o Senhor na sua vida, nas suas emoções, na sua agenda. O Senhor o ama, o Senhor o remiu em Jesus Cristo. Honre esse Deus que não ama você de longe. Não, esse não é o jeito do Senhor. Ele ama você de perto. A Escritura afirma: tendo Jesus amado os seus, amou-os, quem se lembra? Até o fim. Deus ama você de perto, portanto, não se distancie dele. Ele vem caminhar com você quando você precisa passar pela fornalha de fogo ardente. Ele está com você. Portanto, não se distancie dele. Ele o ama demais. Que o Senhor fortaleça você, que o Senhor abençoe você. Não negocie o inegociável, não ceda às pressões do mundo. Suplique a graça e o auxílio do Senhor para manter-se fiel, para prosseguir em fidelidade ao Deus eterno. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.